da sua santidade. Creio que todos estão aqui, não perderam a oportunidade de glorificar ao Senhor, de exaltar o Senhor. Ele se faz presente. Antes de ministrarmos a palavra de Deus, quero dar uns avisos. Hoje vamos ler a palavra no livro de São João, capítulo de número 11, versículo de número 17. Se você trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, pegue ele e abra em São João, capítulo de número 11, versículo 17. Vamos ler alguns versículos neste livro. Sexta-feira teremos culto de ensino aqui. Você que faz tempo que não participa de um culto de ensino, por gentileza, venha para aprendermos juntos da palavra de Deus. Dia 13 a 15 de agosto, teremos a conferência Céus Abertos. Você que pode, participe deste grande evento. Dia 22 a 25 de julho, teremos combustão. Alguém sabe o que é isso? Combustão? Hã? Quem vai participar? Então, dia 22 a 25 de julho tem combustão. Dia 22 a 23 de agosto, face a face das mulheres casadas. Você que quer participar, ou servindo, ou fazendo, faça, por gentileza, fale com a minha esposa, com a Leide, com a Gisele, para participar deste evento. Dia 4 a 6 de setembro, vai ter aqui em nossa igreja acampamento da Live. Preencha a sua ficha com o Tom ou com a ministra Leide. Não fique de fora, mas participe. Ontem tivemos aqui em nossa igreja um grande evento das empoderadas. Você que não veio, perdeu um grande trabalho aqui em nossa igreja. Foi um grande mover da presença de Deus, um grande mover de talheres, de prato, de boca. Foi algo maravilhoso, amados. Nós estávamos ali mexendo, ali perto da churrasqueira para arrumar aquele telhado, mas no final ainda eu consegui vir aqui, acho que umas 19 horas, vim aqui e ainda consegui participar de alguma coisa que aconteceu aqui nesse trabalho das empoderadas. Para você sentir o gostinho, nós vamos passar um vídeo para você ver o grande evento que tivemos aqui. Amém? Vamos à palavra de Deus, amados. São João capítulo 11, versículo 17. A palavra de Deus diz assim:
Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Versículo 33. Jesus vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o puseram? Responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Alguns, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, movendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Senhor Jesus, estamos debruçados diante da Tua poderosa palavra, e nós cremos que ela não volta vazia. Nós cremos que ela fará exatamente aquilo para a qual ela foi designada. O Senhor já tinha marcado essa reunião, este culto de adoração, para ministrar em nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor, ansiosos para ouvi-lo, ansiosos para ser ministrados por Ti. Venha, Senhor, tocar em cada um de nós. Venha, Senhor, trazer salvação para esta casa. Venha, Senhor, trazer libertação para esta casa. Senhor, tira toda a falta de atenção de cada um de nós, Senhor, mas que a gente foque, Senhor, em ouvir a Tua voz para crescermos e nos fortalecer na Tua presença. Porque precisamos, Senhor, estar sempre crescendo e sempre fortalecido para poder cumprir aquilo que o Senhor quer através de nós, Senhor. Senhor Jesus, que todo levante do maligno, na mente, na alma, no coração, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Que toda atadura, Senhor,
que toda corrente, Senhor Jesus, que prende os teus filhos, serão quebradas. Toda sentença maligna será anulada em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que haverá uma grande liberdade do seu poder, a sua presença se manifestar aqui neste lugar. Ensina-nos a desarmar de tudo aquilo que pode atrapalhar o teu mover, mas ensina-nos a entregar, Senhor Jesus, para oferecermos o melhor para ti. Ensina-nos a adorar com excelência, Senhor, porque cremos e sabemos que o Senhor merece o melhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero ministrar essa noite sobre ressuscitado, mas ainda amarrado. Esse texto que fiz menção é um texto muito conhecido de todos, um texto que talvez você já leu por diversas e diversas vezes. Você talvez já fez até algum rascunho, alguma anotação a respeito deste assunto. Mas eu quero que esta noite você preste muita atenção nisso que vou ministrar esta noite, exatamente para que você não venha a entender de uma maneira diferente daquilo que pedi para o Espírito Santo que através da minha vida ministrasse à igreja esta noite. Todos sabem aqui que no ministério de Jesus ele estava envolvido em várias ressurreições. Jesus não podia ver um enterro que ele fazia aquilo parar e ele ressuscitava aquele que estava sendo conduzido à morte. Mas o Novo Testamento registra a primeira ressurreição, que é a ressurreição da filha de Jairo. No livro de São Marcos, no capítulo 5, versículo 22, onde a palavra de Deus diz que, chegando um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e rogava muito, dizendo: Senhor, a minha filha está para morrer. E eu quero que o Senhor venha e lhe imponhas as mãos sobre ela, para que ela sare, para que ela seja curada e ela viva. É interessante que no versículo 24 a Bíblia diz que Jesus ouviu esta palavra e foi com ele. A segunda ressurreição é a ressurreição do filho único da viúva de Naim. Isso está registrado no livro de São Lucas, no capítulo 7, versículo 11 a 17. A Bíblia diz que Jesus foi a uma cidade chamada de Naim, e com ele foram os seus discípulos, e a Bíblia destaca que uma grande multidão também o seguia. Quando chegou perto da porta da cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva. Com ele ia uma grande multidão também, que saíam da cidade. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vê esta viúva, a Bíblia diz que ele se encheu de íntima compaixão. Há uma tradução que diz que ele se encheu de grande compaixão por ela. E olha para ela e diz: não chores. E a Bíblia diz que, chegando-se para aqueles que conduziam o caixão, disse: jovem, eu te mando, levanta-te.
E o rapaz assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Perceba que na primeira ressurreição, a ressurreição da filha de Jairo, não há nenhuma carga emocional de Jesus para com Jairo e para com esta filha dele. Na segunda ressurreição, a ressurreição do filho único da viúva, Jesus é tocado de uma grande compaixão, mas não havia vínculo de amizade, de intimidade para com eles. Mas Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu dela e disse: não chore, e dá uma ordem para que aquele jovem se levante. E aquele menino sentou-se. É interessante que a Bíblia diz: sentou-se aquele que estivera morto e passou a falar. Nessa segunda ressurreição, Jesus se compadece desta viúva, faz aquele cortejo fúnebre parar, ministra uma palavra muito direta, uma palavra muito forte, e ressuscita este jovem. Agora, na terceira ressurreição, a ressurreição do seu amigo Lázaro, essa ressurreição é totalmente diferente das outras duas. Porque nas duas são pessoas que não faz parte da intimidade de Jesus. Jairo, o leitor da Bíblia que está aqui sabe que era uma autoridade religiosa, mas não tinha nenhum vínculo com Jesus, não tinha amizade com Jesus. Jesus não conhecia, foi conhecer naquele dia. A ressurreição também do filho da viúva também não tem nenhum vínculo, nem com ela, nem com o jovem que está sendo sepultado. Diferente de Lázaro. É interessante que o texto bíblico diz que mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Aquele a quem o Senhor tem um carinho especial está doente. Então, existe um vínculo sólido de amizade entre Jesus, Lázaro e suas irmãs. Observe os detalhes. São 3 ressurreições. As 2 primeiras não há nenhum vínculo de amizade. Eles se encontram pela primeira vez. Foi neste dia que Jesus fica sabendo que Jairo tinha uma filha e que ela estava doente e estava morrendo. Também foi neste dia que ele viu aquele enterro e fica sabendo que era o único filho daquela viúva. Mas com Lázaro é diferente. Lázaro faz parte do rol da amizade de Jesus. No coração de Jesus havia um apontamento: Lázaro é meu amigo. Lázaro é meu amigo. Agora, amados irmãos, nos 2 primeiros casos, Jesus
age de imediato. No primeiro, ele se prontifica a ir. No segundo, ele interrompe aquele cortejo fúnebre. Ele opera o milagre. Estranhamente para o seu amigo. Porque Jesus é avisado antes da morte do seu amigo. Mas não vai. E o quadro vai se agravando, se agravando, se agravando. E quando Jesus decide ir, já encontra o seu amigo Lázaro morto e sepultado há 4 dias. Isso é muito tempo. Na minha visão, na tua visão, isso é muito tempo. Interessante que o texto diz que quando Jesus chega e ele pergunta onde o puseram, o pessoal responde para ele e levam e mostram para Jesus. A Bíblia diz que Jesus chora. As pessoas que estão ali em volta dizem: este aí que abriu os olhos dos cegos, que fez grandes milagres, podia fazer com que Lázaro não morresse. É interessante que quando Jesus vai às irmãs de Lázaro, elas também falam a mesma coisa. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, elas estavam dizendo: Senhor, estas lágrimas poderiam ter sido evitadas. Senhor, o Senhor não precisava estar chorando agora. Porque quando o nosso irmão apenas estava enfermo, nós mandamos os mensageiros ir avisar. Se o Senhor estivesse cheio de compromisso e não quisesse ter vindo, o mesmo mensageiro que foi avisar o Senhor poderia ter vindo com uma palavra de cura e liberado para o nosso irmão, e o nosso irmão estaria em pé, estaria aqui conosco agora. Essas lágrimas poderiam ter sido evitado. Porque nós cremos no Senhor. O Senhor é um Deus de perto, mas também o Senhor é um Deus de longe. Aquele mensageiro que foi lá, o Senhor estava. Ele podia ter vindo com uma palavra de cura para o nosso irmão. Jesus poderia ter liberado uma palavra de cura para Lázaro. Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus olha para as irmãs de Lázaro e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição de Lázaro tem uma quantidade enorme de coisas que a diferenciam das outras.
Jesus chega no cemitério, exatamente onde estava depositado o corpo de Lázaro. E ele estava depositado em uma tumba. E naquela tumba foi colocada uma pedra. E Jesus chega e manda que tirem aquela pedra. Quando Jesus pede para tirarem a pedra, as irmãs e as pessoas que estavam ali questionam Jesus. A família que estava ali questionam Jesus, dizendo: Senhor, nós mandamos avisá-lo, mas ele morreu. E nós estávamos aguardando o Senhor, mas ele já estava cheirando mal. Nós não podíamos mais suportar. Nós amávamos Lázaro, mas nós não suportava mais o cheiro. Tenta se conformar com a perca do seu amigo. Senhor Jesus, agora não há mais nada para ser feito. Jesus olha para elas, olha para a multidão e diz: se creres, verás a glória de Deus. Tirem a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Tirem a pedra. Então tiram a pedra. É interessante que quando tiram a pedra, Jesus olha para os céus. Alguns que estavam ali começam a pensar: o que está acontecendo aqui? Jesus pede para tirar a pedra, onde a gente sabe que está Lázaro, mas ele olha para cima. Será que Jesus é tão poderoso que ele vai trazer Lázaro de lá para cá? Mas Jesus olha para eles e Jesus começa a orar, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Mas falo assim por causa da multidão que me rodeia, para que eles creiam que tu me enviaste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Após a oração, Jesus clama. A Bíblia diz que clama em alta voz: Lázaro, sai para fora. E o versículo 44 diz: e saiu aquele que estivera morto, tendo os pés, as mãos amarradas e o rosto envolto num lenço. Com a autoridade que há na voz de Jesus, Jesus arranca Lázaro lá de onde está e traz aqui. Por isso eu digo, independente da profundidade que se encontra a sua vida, independente daquilo que lhe amarra, independente do cheiro da morte que se avizinha da sua vida, a voz de Jesus pode alcançá-lo e arrancar dessa profundidade de perdição e angústia que encontra a sua alma e trazer para perto dele. A voz dele pode fazer isso. A voz do Senhor alcançou Lázaro lá onde ele estava e trouxe ele de lá. Então ele não veio pelo poder da sua locomoção física,
Ele veio pela autoridade da voz de Jesus, porque a Bíblia diz que ele estava com os pés e mão e o rosto envolto num lenço, amarrado, ressuscitado, mas amarrado, vivo, mas amarrado. A autoridade da voz de Jesus arranca Lázaro de lá. Talvez Lázaro venha com dificuldade, mas a voz de Deus é tão poderosa que faz ele vir na direção da voz. É o meu mestre que está me chamando. É o meu mestre que quer a minha presença perto dele. E eu vou. E chega perto de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso não importa a situação que você se encontrar, a voz de Jesus pode quebrar as correntes que lhe prende e lhe arrastar para próximo dele. E é isso que ele quer fazer esta noite. É isso que ele está fazendo esta noite. Correntes estão sendo quebradas pelo poder e autoridade da palavra do Senhor Jesus. Não importa quão profundo você esteja. Ei! Não importa qual seja o pecado que você cometeu, Jesus pode te libertar. Não importa o que está lhe levando ao desespero ou até mesmo à sepultura, a voz de Jesus entrou em ação esta noite e está te alcançando, e ela vai te socorrer. Ela vai te socorrer e te arrastar para perto dele. A vida longe de Jesus não presta. A vida longe de Jesus não adianta. Não há prazer maior do que estar perto de Jesus. Lembra de Davi? Quando se sentiu distante de Jesus, ele disse: Senhor Jesus, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Só o pecado, como Davi cometeu, que pode nos afastar de Jesus. Mas assim como Davi fez e reconheceu, faça e reconheça o teu erro, o teu pecado, mas não fique distante da presença do Senhor. Se aproxime, se aproxime, se aproxime. Foi exatamente isso que aconteceu com Lázaro. Jesus o trouxe de lá onde estava, na escuridão da morte, e o trouxe para fora. E agora ele está ali em pé, diante de toda aquela multidão. Mas é interessante que toda a multidão olhava para Lázaro, vivo, ao lado de fora. Porém ainda ele estava com os pés e as mãos amarradas, e o rosto envolto num lenço. Ele estava vivo, mas todo amarrado. Vivo, mas todo amarrado. E como sabemos que ele estava vivo? Porque ele estava se mexendo, ressuscitado, mas ainda amarrado. E ele estava amarrado, se mexendo, talvez tentando balbuciar alguma coisa. Por quê? Porque queria ser, que ele fosse atrativo, atração para aquela multidão? Não. Ele estava vivo e tentando falar alguma coisa e se mexendo. Por quê? Porque ele queria que alguém fizesse alguma coisa por ele. Você está percebendo isso? Vivo, mas amarrado.
vivo, mas não conseguindo se mexer, vivo, mas não conseguindo falar. Querendo que alguém fizesse alguma coisa, querendo que alguém fosse tocado para fazer alguma coisa por ele. A Bíblia diz: saiu o que estivera morto, tendo os pés e mãos amarradas com atadura. Volto a repetir. Então Lázaro não saiu pela sua capacidade de mobilização, porque Lázaro estava amarrado, mas o Senhor Jesus o trouxe de lá. O Senhor Jesus o levantou de lá, e ele veio, mesmo murmurando algumas coisas, mas ele veio, e toda a multidão estava parada, toda a multidão estava olhando para aquela cena. Quando Jesus percebe isso, olhando para Lázaro daquela forma, e olhava para a multidão, vendo que a multidão não tinha ação nenhuma, reação nenhuma para com aquele que estava morto. Talvez Jesus olhasse para a multidão e para Lázaro, inconformado com aquilo, dizendo: será que eles não vão fazer nada? Será que eles não vão levantar do lugar para ir, pelo menos por curiosidade, ver o que está acontecendo com Lázaro? Porque eles estavam tristes antes, porque ele estava enfermo, triste porque ele faleceu, e agora estão, parece que como anestesiados, sem ação nenhuma. Quando Jesus percebe isso, Jesus olha para a multidão e diz: ei, desamarre ele, soltem ele, ei, desatai-o e deixai-o ir. Ei, ele está vivo, mas ele precisa de você para desatá-lo, para ele começar a caminhar, para começar a ver. Aleluia! Que o Espírito Santo esta noite, aleluia, nos agarre, nos desperte a entender que há pessoas em nosso meio que estavam mortos sem condições de vida nenhuma, mas estão vivos em nosso meio, aqui em nosso meio, tentando balbuciar alguma coisa, porque louvar direito ainda não consegue, mas estão em nosso meio, mas ainda estão amarrados, vivos, mas amarrados. Vivos, mas amarrados. Vivos, mas amarrados. Agora a pergunta que eu faço para você: quem é que tinha amarrado Lázaro? Quem é que tinha amarrado Lázaro? Eram os estranhos? Eram os de longe? Não. Quem tinha amarrado Lázaro eram pessoas da sua família, eram seus familiares. Quem tinha amarrado Lázaro eram os seus amigos. Quem tinha amarrado Lázaro eram os seus parentes.
É triste dizer, amados, mas não foram estranhos que amarraram Lázaro, mas foram os conhecidos. Hoje já existem pessoas que são contratadas para vestir os cadáveres, mas isso é coisa moderna. Hoje tem até maquiador de defunto, mas nesse tempo, não. Há tempo atrás, não. Cuidar dos mortos era a função da família. Cuidar dos mortos era a função dos amigos, das pessoas próximas. Aqueles que tinham um relacionamento com ele. Não eram os estranhos, mas alguém que tinha carinho, que tinha afeto, pessoas que tinham uma relação, um vínculo, que tinham um sentimento por esta pessoa. Lázaro, ele não foi amarrado por estranhos, mas ele foi amarrado por amigos, foi amarrado por parentes. Mas pastor, talvez você me pergunte aonde é que nós entramos neste texto? Onde é que eu me encaixo em tudo isso que o Senhor está falando? Amados irmãos, há pessoas que já saíram da morte para a vida. Pessoas que o Senhor as trouxe de lá e estão no meio de nós, mas continuam amarradas, continuem atadas. Quando foi que amarramos, ou quando foi que essas pessoas foram amarradas? Quando eu e você não liberamos perdão para elas. Quando nós não abraçamos essas pessoas para a causa do reino de Deus. Quando é que amarramos? Quando lançamos palavras de derrotas, de maldição sobre elas. Quando não acreditamos que Jesus pode libertá-las. Ei! Se você foi liberto, por que eu e você não acreditamos que outras pessoas podem ser libertas? O mesmo poder e a mesma autoridade que fez com que você está aqui, sinta desejo de estar aqui, este mesmo poder e estas mesmas pessoas que foram usadas por Deus para liberar palavras, para trazer para cá, também pode ser usado para trazer esta pessoa que você duvida que pode chegar aqui. É exatamente por isso que eu não posso liberar palavra, e você não vai conseguir. Para você não há mais solução. Todos eu acredito, mas você, de novo. Tem um jovem lá de Curitiba, que ele me ligou essa semana e disse: pastor, eu estou de volta pela, não sei quantas vezes ele falou, tantas vezes, mas eu estou de volta, pastor. Você acredita que eu tenho recuperação? Falei: rapaz, quem sou eu para dizer se você tem ou não tem, cara? Se esse desejo está no teu coração é porque já está sendo liberto. Quem sou eu para te amarrar? Quem sou eu para tentar frear aquilo que Deus tem para a tua vida? Se você está dizendo isso, eu tenho orado sempre por você e eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer em sua vida. Ele falou: você foi a única pessoa que falou isso para mim.
eu falei, tape os ouvidos para as outras. Foque só naquelas que te empurram para o centro do querer do Senhor, porque as outras pessoas talvez não somem mais nada em sua vida se você morrer ou não, mas Jesus se interessa. Jesus se interessa. Porque não foi o preço de sangue de outra pessoa, a não ser de Jesus, que morreu por você, e é Ele que interessa para nós. É a decisão dEle, e é Ele que pode nos fazer transformado e mais alvo do que a neve. Não importa a sujeira qual nós encontramos, Ele pode nos livrar. Há pessoas que já saíram da morte para a vida, mas estão no meio de nós. Talvez o homem que mais tentaram amarrar foi Davi. Seu pai tentou amarrar Davi quando o esqueceu dele. Na hora que foi ungir os filhos, Davi foi esquecido pelo seu pai. Aquilo poderia ter causado algo que amarrasse o seu destino, tentando levar a pensar, por que é que o meu pai não lembrou de mim numa decisão tão importante desta? E agora estou aqui. Ou podia até ter jogado na cara do seu pai, pai, o senhor esqueceu de mim. Mas Deus não esquece. Eu estou aqui. Os irmãos de Davi tentaram amarrá-lo, quando desprezaram ele, quando ele foi para ajudar na guerra. Disseram, o que você está fazendo aqui? Sendo você um pastorzinho de umas pequenas ovelhas, e você está aqui querendo ser lutador? Se enxergue, rapaz. Ele não deu ouvido. O rei tentou amarrá-lo. Quando ele se prontificou para ir para a guerra, ele disse, você não é guerreiro. Você é uma criança, rapaz. Você não sabe lutar. Você nem armas tem. Como é que você vai lutar? Ele não deixou se amarrar. Ele convenceu o rei, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, e eu vou. A sua esposa, que devia estar ao lado dele para quaisquer que fossem as decisões que ele fosse tomar, não. Quando ele chega, quando trouxe a arca, e ele está muito eufórico e alegre, pulando entre os servos e as servas, louvando a Deus de uma maneira extravagante, Mical chega e dá uma babada em Davi, dizendo, você é um homem estranho estar aí no meio destas servas e servos, pulando, ei, você é rei. Ele olha para ela e diz, ei, eu não estou dançando para as pessoas, mas eu estou dançando para Deus. E se for para Deus, eu preciso fazer com excelência. Não deixou se amarrar. Assim diz o Senhor, eu preciso que você desamarre pessoas. Escute isso como a voz de Deus dizendo, assim diz o Senhor, eu preciso que você se levante da inércia e comece, através de atos e palavra, desamarrar pessoas. Às vezes não conseguimos trazer uma pessoa, ou às vezes as pessoas que trazem várias e várias pessoas, através de línguas, algumas pessoas, ou através de atos, ou através de olhares de condenação, afastamos as pessoas desse lugar.
E às vezes com palavras, porque a Bíblia diz que através da língua temos poder de vida, mas também temos poder de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje precisamos sair daqui com isso batendo no nosso coração, na nossa mente, mas batendo forte. Precisamos desamarrar pessoas. Não foi para amarrar que Deus nos levantou. Eu vos ungi para libertar os cativos, libertar os oprimidos, apregoar o ano aceitável da salvação. Foi exatamente para isso que o Senhor nos levantou. Havia 3 grupos de pessoas em Betânia. Aquelas que tinham amarrado Lázaro. Segundo, aquelas que assistiam Lázaro amarrado e ficavam olhando. Olha como ele está. Ele está tentando falar alguma coisa, mas não consegue se desamarrar daquelas faixas. Olha ele. Talvez alguns gritavam: ande, Lázaro, vem aqui, Lázaro. Talvez Lázaro tentava dizer: eu não posso, eu não consigo. Talvez ele dissesse: tem alguém aí para arrancar estas amarras das minhas mãos e dos meus pés? E havia o terceiro grupo, aqueles que escutaram a voz de Jesus dizendo: soltem ele, desamarrem ele. Por quê? Tirá-lo da morte eu fiz, arrancá-lo do mais profundo eu fiz. Agora desamarrar é com você, desatar é com você, e lá abraçar é com você, lá falar que Jesus lhe ama é com você. Tirar da morte para a vida, Jesus fez. Agora é nós, agora é eu e você que precisamos ir dizer: isso não te segura mais, isso é passageiro, daqui um pouco você vai estar forte igual cada um de nós. Essa enfermidade não será para a morte, mas será para glorificar o nome do Senhor Jesus. Esse desemprego não será por muito tempo. Jesus vai entrar em ação e vai abrir uma melhor porta do que aquela que você estava. Mas eu estou triste. Não, a tristeza é por pouco tempo. Jesus é a alegria do nosso viver. Ele está com você. Ah, mas eu não tenho força para ir para a igreja. Não tem agora, mas vamos orar. Vamos louvar ao Senhor. Vamos, o Senhor Jesus vai injetar fé e alegria em tuas vezes espiritual, e você vai receber um ânimo e vai ser o primeiro a estar na igreja. Satanás é um bicho estranho que lhe agarra, a pessoa não deixa ir, mas nós servimos um Deus todo-poderoso. Servimos ou não servimos? Quando ele agarra, Jesus dá um tapa na mão dele. Quando ele tira as mãos, a pessoa parece que sai correndo para fazer a obra de Deus, porque nada pode vencer a autoridade de Deus em nossa vida. É exatamente por isso que eu o sirvo, é exatamente por isso que eu glorifico, é por isso que eu me entusiasmo de falar sobre a sua palavra. Eu até ensaio em casa, eu vou ser metódico, eu vou ser batista, mas quando chega aqui eu não consigo. Há algo dentro de mim que me queima por falar a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio que pessoas estão sendo desamarradas de uma forma poderosa, extraordinária. Não há nada maior e mais valioso do que uma alma.
Agora você já pensou se Jesus tivesse apenas ressuscitado Lázaro e saído do cemitério? Talvez ele estaria até hoje lá tentando arrancar aquilo sozinho, gemendo e gritando. Mas graças a Deus, a palavra do Senhor foi liberada, dizendo para mim, dizendo para aquela galera que estava lá: desatai-o e deixai-o ir. Ei, eu não levantei ele, eu não ressuscitei ele para ele ficar na porta de tumba, vendo mortos, mas eu ressuscitei para ele estar no meio de vocês, se alegrando e exaltando o meu nome. Esteja em pé em nome de Jesus. Repita comigo: eu sou libertador de pessoas. Eu sou. Fale com quem crê, com quem acredita nisso que você é. Eu sou um libertador de pessoas, porque sou imitador de Cristo. Ele me disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres, livres, livres. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eles cantam, eu preciso orar por você. Eu não sei o que te amarra, eu não sei o que te prende, também não preciso saber. Aquele que ministrou esta noite sabe. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, você que sabe, cante. O nome de Jesus. Cante forte, vamos ver se a gente encobre. Todas as nações cantores aqui, vamos lá. Declara que o Pai o exaltou, teu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens, e em seu nome, aleluia, o inferno treme. E em seu nome, aleluia, os coxos andam. Os coxos andam. Aleluia. E em seu nome, os cegos veem. Você que crê nesta palavra e está precisando de uma cura, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Os mortos vivem. Aleluia. Só um nome
há o nome de Jesus, nome Aleluia. que traz cura e salvação. Você que está precisando de uma porta de emprego e crê que Jesus pode abrir uma porta de emprego para você, vir aqui à frente. Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. Aleluia! E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos vêm. E em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome, o inferno treme. E em seu nome, e em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos vêm. E em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Há poder em seu nome, Jesus.
pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos vêm, e em seu nome os mortos vivem, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome Aleluia. os cegos vêm. Cegos espirituais, comecem a enxergar aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Os mortos espirituais que recebam vida, e vida com abundância nesse momento. Amém? Amém? Levante-se. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Eu quero orar pelos aniversariantes. Venha rapidinho aqui. Nós vamos orar por você, porque nós temos que ir lá receber o César e o Alisson. Iriam ser recebidos aqui, mas eles vão ser recebidos lá. Glória a Jesus.